3, 2, 1. Bora lá? Tá gravando? Gente, é com muito entusiasmo que a gente começa o nosso primeiro programa Bora Lá, que tem a proposta de levar um conteúdo sobre políticas públicas, planejamento estratégico, todas as políticas que envolvem aí a cidade de Osasco, de uma forma leve, simples, utilizando aí todo um método para que você possa não só acessar, mas consumir todo esse conteúdo na sua casa. O Bora Lá hoje começa com o Douglas Delgado, que é diretor do Departamento de Planejamento Estratégico da Secretaria de Planejamento e Gestão, e ele é o nosso primeiro convidado que vai falar sobre Plano Plurianual, o PPA, que nesse período está com o título de Olimpíadas do Planejamento. E aí eu abro para o Douglas. Se apresente para a gente, Douglas. Muito obrigado pelo convite, Leandro e equipe aí do Labora, da Secretaria de Planejamento e Gestão. Para mim é uma honra estar aqui participando da estreia do Bora Lá para falar de um tema tão importante para a nossa cidade, que é o PPA, o Plano Plurianual. É uma honra estar participando aqui com vocês. E aí, o Bora Lá até tem essa perspectiva de ser essa troca, essa conversa de uma forma descontraída, trazendo alguns especialistas, servidores públicos, para que a gente possa, de fato, descomplicar alguns temas. E aí, até aproveitando, Douglas, obrigado muito pela presença, mas eu gostaria que você falasse um pouco também da sua trajetória profissional, né? Quem é você, e enquanto profissional, e quanto também diretor do DEPS. Muito legal. Bom, meu nome é Douglas, né? Mas aqui na prefeitura as pessoas me conhecem como Pantera, meu apelido. Tenho 33 anos. Nasci numa cidade chamada Espírito Santo do Pinhal, no interior aqui do estado de São Paulo. Me formei no curso de Ciências Sociais na cidade de Araraquara. Sou sociólogo, né, de formação. Fiz o mestrado na mesma área também, Ciências Sociais, e atualmente estou cursando o doutorado em Antropologia Social na USP, né, na Universidade de São Paulo. Fiz serviços diversos, trabalhei, enfim, fiz bicos, fui professor e hoje estou no Departamento de Planejamento Estratégico, completo 7 anos agora neste departamento e estou completando 1 ano à frente do Departamento de Planejamento Estratégico da CEPLAG e o DEPS. Muito legal, Douglas. E é Pantera, né? Para a gente ser mais leve também, mas o DEPS também eu acho que tem um grande desafio, né, enquanto planejamento e gestão, que é justamente pensar a cidade de Osasco como um todo em suas diferentes áreas, né? E isso é uma peça de planejamento que é chamada de PPA, né? E o que é o PPA, afinal? E como que é o impacto do PPA na vida das pessoas, né? O Plano Plurianual, o que seria? O PPA, o Plano Plurianual, ele está previsto na Constituição Brasileira, Constituição de 1988. Ele é o instrumento de planejamento central do governo. Ele está previsto tanto no governo federal, quanto nos governos estaduais e nos municípios, né, nos governos municipais, né, no caso Osasco, né, um município brasileiro, e todo primeiro ano de governo, esses entes federados, eles precisam elaborar essa peça, que é uma peça de planejamento plurianual, ou seja, é uma peça de planejamento de médio prazo. Ela vai abarcar 4 anos de gestão, então é um planejamento para 4 anos, e ela precisa ser estruturada a partir das diretrizes da gestão do governo, né, quais são os caminhos que esse governo está estabelecendo seguir, dos objetivos, né, aquilo que se quer alcançar, e das metas, que seriam, de fato, mais concretamente, aquilo que se pretende fazer em cada um dos anos, em todo esse ciclo. Então, além dessa estrutura de projeção, de planejamento, né, do que se vai fazer no governo, do que se vai atingir, do que se vai alcançar, ela também estabelece as despesas, né, do governo.
Então, todas aquelas despesas que nós mantemos, né? Então, sai um governo, entra um novo governo, as escolas não param de funcionar, os postos de saúde não param de funcionar, enfim, são gastos, né? Despesas, gastos continuados. E aqueles novos gastos também, né? Então, se vai fazer uma nova escola, se a gente vai ter um novo terminal de ônibus, né? Todas essas novas despesas, elas têm que estar previstas também no PPA, né? Nesse plano. Não só elas, né? Mas aquelas despesas novas que elas vão originar. Né? Porque, vamos pensar, uma escola. Uma escola não é só o investimento de construir ela, mas ela também vai ter um gasto ali novo de salário dos professores, de manutenção para que ela esteja funcionando. Então, o PPA vai fazer esse planejamento para o funcionamento de uma nova gestão. E aí, acho que você levantou até um ponto importante, é justamente de como essa peça de planejamento, né, o plano plurianual, qual a importância dele para o cidadão, né? Até assim, qual a importância dele para, vamos utilizar um exemplo da Dona Maria, que mora no Morro do Socó e acorda às 5 horas da manhã para ir trabalhar, né? Qual que é a importância do PPA para ela, para a Dona Maria? Muito interessante pensar a partir desse exemplo, Leandro. Pensando no caso da Dona Maria, né? Dona Maria, ela votou nas eleições, né, candidato a prefeito, que estava ali prometendo para ela criação de novas escolas, de novas creches na região onde ela mora. Por exemplo, né, partindo de uma situação hipotética, né, a gente estamos imaginando aqui. Sim, sim. Então a Dona Maria votou, esse prefeito foi eleito, com ele o plano desse prefeito é eleito junto, né? E ele tem que, enfim, entregar aquilo que ele prometeu. Só que ele não pode simplesmente fazer um estalar de dedos e entregar, né, aquilo que está ali previsto no seu plano de governo. Porque vamos imaginar, né, por exemplo, criação de novas escolas. Isso é uma nova despesa. Só que a prefeitura, ela não tem só essa despesa. Ela tem despesa em diversas áreas. Segurança pública, saúde, mobilidade urbana, enfim. Então, precisa se avaliar como que essas novas despesas vão impactar nas despesas que nós já temos, né? Então, qual que vai ser o reflexo orçamentário, né, financeiro desses novos gastos e também definir qual que é a maneira mais estratégica de atender. Né? Então, por exemplo, eventualmente a ideia é o quê? É ter uma nova escola, mas o que a gente precisa entregar ali? A gente precisa ter novas crianças conseguindo acessar uma vaga numa creche, uma vaga numa escola. E, eventualmente, né, para a gente construir a escola, às vezes pode levar 1, 2, 3 anos, a gente não consegue atender imediatamente. Por exemplo, a gente poderia pensar num transporte escolar que atenderia as crianças que moram nessa região e levariam elas para a escola. Seria uma forma de solucionar o problema de forma mais imediata e de forma mais estratégica. Sim. Então, eu entendo que, para a Dona Maria entender melhor, seria entender, né, seria observar como que essas promessas elas se materializam. E para elas se materializar, elas precisam ter um entendimento de como que nós teremos, né, a gestão desses novos gastos e qual que é as decisões mais estratégicas, as melhores decisões para concluir esse desejo da população. Tá, perfeito. E aí eu acho que vai até é importante esse exemplo, porque de fato materializa esse processo para as pessoas, né? O quanto é importante as pessoas participarem de fato, né? E aí acho que até um ponto importante que é... Se você me permite... Claro. Pensaria também de uma forma assim, tentando trazer para a vida da Dona Maria. Mas vamos imaginar que a Dona Maria quer comprar um carro. Ela quer um carro, porque o carro vai ajudar a levar o filho na escola, o marido a ir ao trabalho, a fazer compras. Mas e se a Dona Maria decidir agora fazer assim e comprar o primeiro carro que ela ver na frente? Muitas vezes ela não vai tomar a melhor decisão. Sim. Muitas vezes ela pode eventualmente não comprar o carro que vai melhor atender ela. Às vezes, ela vai estar ali gerando uma nova despesa que ela não estava prevendo, porque não é só comprar o carro. Ela vai ter que gastar com combustível,
pagar impostos. E vai ter que fazer escolhas, né? Para comprar o carro, vai ter que escolher se vai pagar determinada outra conta, o boleto, em detrimento do carro. Exatamente. Então, às vezes, a forma como ela visualiza o carro atendendo ela não é necessariamente a forma como ela está imaginando. E aí que vem o planejamento. O planejamento, ela vai favorecer ela a tomar a melhor decisão para comprar o carro que melhor atende ela, da melhor maneira possível, dentro da condição financeira dela, dentro do recurso, dentro do gasto que ela pode ter para aquilo. Legal. E aí até retomando, né, eu acho que um ponto importante é que nesse processo a gente também não só quer simplificar, mas quer se conectar com o cidadão a partir de alguma paixão que ele possui ou utilizando aí a cultura popular ou no imaginário popular, né? Por isso eu queria que você explicasse assim desse recurso que está se utilizando, que é chamar de Olimpíadas do Planejamento, né? E utilizando do vôlei, né? Sendo Osasco a capital, uma das referências do vôlei nacional, né? O vôlei feminino. E como que isso aproxima o cidadão a participar desses processos? Excelente, acho que essa é uma excelente questão, Leandro. É uma questão muito inovadora aqui na gestão pública, de uma forma geral. Essa estratégia que a gente está trazendo de dar o nome para o processo de elaboração do PPA de Olimpíadas do Planejamento. É uma ideia do secretário de Planejamento e Gestão, que é o Éder Máximo, que é de trazer linguagens mais democráticas, mais acessíveis, mais lúdicas, para que a gente consiga disseminar o planejamento, né? Essa etapa tão importante como a gente estava refletindo agora, para a gestão, né, para a administração pública, para conseguir aproximar mais o planejamento do cidadão, falar de maneira que seja mais simples, mais democrática, para que ele possa entender o que está acontecendo e dar sua contribuição, participar. Muitas vezes, se a gente coloca uma faixa na rua e escreve: venha participar da audiência pública do Plano Plurianual 2026-2029. Para muitas pessoas, isso é muito autovidente. Para outras, a gente está falando coisa de outro mundo, de outro planeta. Sim. Então a ideia é a gente conseguir com que todos participem. Aqueles que entendem mais e até aqueles que estão querendo começar a entender agora. E aí até nesse todos participem, né, tem acho que uma dimensão que é justamente um novo olhar até para essa participação que envolve até as crianças, né, que é os cidadãos do amanhã, né, numa perspectiva de envolver as crianças nesse processo de trazer soluções, uma visão de futuro para a cidade de Osasco, né? É legal que tipo, o Labora, né, o Laboratório de Governo e Políticas Públicas, está na frente desse processo junto com os outros departamentos, né, da CEPLAG, não só os outros departamentos, mas em conjunto também com a Secretaria de Educação. E aí me dá um alerta, né? Na verdade, um alerta não, né? Eu acho que é importante até para que todo mundo possa entender esse processo que é o plano plurianual e como é feito, como é o envolvimento também das outras secretarias, dos outros servidores, né? Como que é esse processo? Como que se participa disso? Excelente, Leandro. No Brasil, ficou conhecido um termo chamado PPA de gaveta. O que é o PPA de gaveta? Entrou uma nova gestão, então você tira da gaveta tudo que foi feito anteriormente, no ciclo anterior, e você apenas atualiza para um novo ciclo. Você faz um ajuste nos valores, faz uma pequena mudança nos textos e encaminha para a Câmara aprovar. Muitos municípios fazem isso. E nós, além de querermos envolver mais a população nesse processo de construção, a gente quer também envolver mais os servidores, né, os técnicos, ouvi-los, entender a opinião deles. No ciclo anterior, né, que é o vigente do PPA que nós estamos finalizando a execução hoje, a gente já fez um trabalho desse e agora a gente está num processo de ouvi-los em todos os aspectos que envolvem o PPA. Então nós queremos ouvi-los tanto naquilo que é o mais estratégico,
aquilo que eles entendem que a gestão tem que entregar, quais são as informações que nós precisamos observar, monitorar para entender se está sendo efetivo, né, se está dando certo aquilo que a gente está, né, prometendo, planejando. Então, ouvir eles em todo o processo de construção e não apenas consultá-los para entender se uma coisa ou outra está coerente, mas é colocar eles junto com a Secretaria de Planejamento com a mão na massa. Pô, fantástico. E aí entra até uma perspectiva assim, né? Justamente dessa colaboração e cocriação, né? Afinal, nenhuma estrutura faz nada isolada, né? Ou quando faz, vira esse formato de gaveta, e quando é feito de gaveta não tem um engajamento, uma participação, um entendimento, né, dos servidores nesses processos. E aí é até importante esse olhar de também olhar a cidade de Osasco, entender que a cidade de Osasco ela não está isolada da região metropolitana, né, ou do corredor do oeste, né, de São Paulo, ou do estado de São Paulo, do Brasil e também do mundo, né? Então, tem um elemento também que a gente está trazendo, né, nesse processo, que é dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E como que isso vem sendo trabalhado, né? Que a gente chama popularmente de ODS, né? E aí tem todo um jogo de siglas, né? É PPA, ODS, e mais essas siglas, né? Parece uma sopa de letrinhas, mas afinal, assim, o que é o ODS e como que ele vai estar no plano plurianual? Excelente, Leandro. Essa é uma pergunta muito legal. Muita gente vem conversar com nós do Planejamento Estratégico sobre isso. Os ODS, então, né, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que foram definidos, né, globalmente, tendo como liderança desse processo a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que entende quais são os desafios globais, né, que o mundo todo tem que perseguir para a gente superar os nossos principais problemas. E já, né, desde quando eles foram estabelecidos, o nosso planejamento aqui em Osasco vem interagindo, vem debatendo esses objetivos. E hoje nós já temos um acompanhamento desses objetivos dentro de um olhar de tudo que a gente utiliza de recurso público aqui em Osasco, né? Então todos os nossos programas de governo, eles possuem uma classificação dentro desses objetivos. Então, para ficar um pouco mais claro, né? Então os objetivos são erradicação da pobreza, igualdade de gênero, né? Então são objetivos que querem superar esses problemas. Ao todo são 17 objetivos e tem um novo agora que totaliza 18. Totaliza, né? 18, mas que ainda, enfim, né, não está inserido ainda dentro desse conjunto, está nesse processo aí de discussão, enfim, encaminhamento, mas teremos 18. E a proposta nossa nesse atual ciclo é conseguir ter todos os elementos classificados do ponto de vista dos ODS, que é um trabalho que se chama localização dos ODS. Né, nós estamos em Osasco, uma cidade gigantesca, né, que tem aí mais de 700 mil habitantes, tem um território pequeno, né, 64 quilômetros quadrados. Então, muitos desses desafios globais estão aqui, mas muitos também não estão. Então, por isso que eles precisam ser localizados dentro do nosso planejamento. A gente precisa abarcar todos os objetivos, nem todas as metas. Mas a nossa proposta é essa, que todo o planejamento, desde da dimensão estratégica, a dimensão tática e operacional, seja compreensível em termos de ODS, para que a gente consiga ter bastante clareza de como que todas as nossas ações e todo o recurso que a gente está investindo está impactando na superação desses desafios globais que estão aqui em Osasco também. Pô, E é um baita desafio, né? Sim, sim. Porque é isso, eu acho que quando a gente fala de planejamento, a gente, em alguma medida, mexe também com expectativa, né? Como, assim, a Dona Maria também, utilizando o exemplo dela, ela tem essa expectativa, muitas vezes, do problema que ela tem ser resolvido amanhã, depois, de uma forma urgente.
E aí, o ponto é assim, né? E aí acho que reforçar isso. Como que a Dona Maria pode participar desse processo? Como que ela pode... a gente sabe que ela, né? Ou hipoteticamente, ou usando assim... hipoteticamente é uma coisa muito até técnica, né? Mas, assim, um cidadão do dia a dia pode ir além, muitas vezes, Pô, eu posso participar virtualmente, eu posso participar presencialmente, como que eu consigo participar do bendito PPA? Leandro, excelente questão. Nós estamos procurando ser mais participativos nesse processo, né? O processo anterior a gente estava, enfim, enfrentando a pandemia, a gente fez muitas coisas legais, inovadoras para atingir o máximo de pessoas, mas agora que a gente pode estar no território, a gente quer estar no território e não apenas digital, não apenas na internet. Então, o trabalho que a gente está realizando é de lançar, né? Estamos lançando uma consulta pública digital, uma consulta digital para que você possa, cidadão, dar a sua opinião, dar a sua contribuição do que nós devemos incluir no planejamento, do que é prioritário para a prefeitura. Então, estão todos convidados a participar. Está sendo lançado essa semana e você pode acessar ela a partir do site Participa Osasco, que vai estar aqui embaixo. Então, tem essa participação digital para que todo mundo da sua casa, no seu telefone, no seu computador, possa estar dando a sua contribuição, mas também uma participação que a gente está fazendo nos territórios, né, em que a gente vai estar indo para todas as áreas, né, da nossa cidade, Zona Norte, Centro e Zona Sul. Né, então estaremos fazendo atividades nos ginásios, inclusive, né, em áreas esportivas, para acender esse clima das Olimpíadas de Planejamento, do voleibol, né? E um calendário, né, vai estar disponível, que vai estar disponível nesse mesmo link do participa.com, para que todos possam participar. Então, agora a partir do mês de maio, será divulgada essa agenda, que as pessoas, enfim, que a gente tem o grande prazer de ter o máximo de pessoas participando, dando sua contribuição. Que as pessoas possam participar, é isso, né? Dentro dos seus limites, do que é possível. Às vezes não consegue participar presencialmente, mas tem a participação digital. E aí é um pouco disso, né? De como a gente disponibiliza formas para as pessoas possam, de fato, participar e trazer contribuições, né? Muito é uma lógica de contribuições. E aí... um pouco até para a gente, assim, encerrando, né, indo para o encerramento do nosso primeiro Bora Lá, qual que é o seu sentimento, assim, conduzindo esse processo, como é esse processo, assim, de estar à frente disso e também o que você gostaria de deixar uma mensagem para quem vai ver o programa, escutar o programa, essa primeira episódio com esse tema. Que legal, Leandro. Bom, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui participando desse programa. Para mim, o sentimento é de uma gratidão imensa de poder estar desempenhando esse papel para o desenvolvimento do município que me acolheu, do município que eu moro, que eu amo muito Osasco. Então, poder dar essa contribuição na construção do planejamento da minha cidade é uma grande alegria e também é uma grande realização profissional, né? Eu sou sociólogo, antropólogo, então o meu trabalho, né, intelectual ele está muito direcionado a enfrentar os problemas da vida cotidiana das pessoas. Então, poder encarar de frente, a partir do planejamento, a partir dessa peça, né, desse instrumento de planejamento para um período interessante para a gente pensar em novas coisas, em como vamos enfrentar os desafios da cidade e tudo mais, para mim é uma grande realização profissional também. É uma grande alegria e uma grande realização, e eu gostaria de deixar um recado que é: participe da vida cotidiana do seu município, seja você de Osasco, seja de outra cidade,
do nosso estado, do nosso país. Né? Nós vivemos numa sociedade democrática em que o cidadão ele tem a oportunidade de falar, de participar, de dar opinião. Então participe, conheça, pesquise, vá atrás. Estamos agora no processo de elaboração do PPA. Dedique um tempinho ali da sua semana para ler a respeito, para entender o que está sendo feito aqui em Osasco, para ver o que está sendo feito no seu município. Né? E nunca deixem de acreditar na democracia. Essa é a minha mensagem. Pô, fantástico, pô. Merece até palmas. Agradecer, Douglas. Esse é o nosso primeiro Bora Lá, que é trazer conteúdo de forma simples, leve, falando de política pública, planejamento, gestão, assuntos da cidade de Osasco, mais focado aí, trazendo os nossos servidores, alguns especialistas, para a gente trocar essa ideia, fazer essa conversa, para que a gente possa avançar, seja na participação social, seja nas políticas públicas da Prefeitura. Esse é o Bora Lá, que faz parte do Laboratório de Governo e Políticas Públicas, o Labora, que é um órgão da Secretaria de Planejamento e Gestão, que tem uma equipe fantástica, junta com toda uma equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão, que faz aí um processo de também o PPA, mas nos próximos programas vocês vão ver a gente abordar outros assuntos e acompanhe nas nossas redes sociais esse programa que é o Bora Lá, uma iniciativa aí que vem para difundir, fomentar, compartilhar assuntos, políticas públicas de forma leve. É isso. Maravilhoso. Parabéns pela condução desse trabalho incrível e bora lá! Bora lá!